Demônios. Lago Crescente. Bertra não trancou a porta de sua loja, embora estivesse fechada. Em vez disso, ela foi preparar o chá, um sorriso em seu rosto enquanto ela cantarolava agradavelmente. Seu corpo esguio varria o chão com pés graciosos, seu vestido da cor da luz do sol com detalhes verdes. Ela era como a luz do sol brilhando através das folhas das grandes árvores acima. Ela colocou alguns biscoitos doces com infusão de limão, e fez uma pequena carranca para eles, não tão bons quanto Nazarick. Ela pensou, e deixou de lado o pensamento, nada era, afinal, e se ele nunca tinha sido, bem, ele não sabia o que estava perdendo. Sua pequena carranca, com pequenos cantos de seus lábios virados para baixo, se inverteram, enquanto ela se lembrava, mas eu mesmo os fiz. Era um ponto de orgulho, como uma antiga escritura. Ela se lembrava da arte de campo, mas nunca dominou a verdadeira culinária. Quando terminou de arrumar tudo, ela enxugou a testa em uma zombaria de esforço e colocou as mãos nos quadris com os pés na largura dos ombros e olhou para seu trabalho, uma mesa perfeitamente posta para dois a alguns metros de distância da mesa onde eles estariam trabalhando em mais do manuscrito de Lovien. Ela olhou por cima do ombro e viu que a mesa tinha tinteiro, tinta, um conjunto de penas, tinta vermelha para ela marcar correções no trabalho dele e uma garrafa de vinho fechada. Ela se virou brevemente e pegou o manuscrito. Ele havia melhorado, consideravelmente. Ela afastou seu cabelo dourado e folheou as páginas. O trabalho dele era muito melhor do que ela pensava que seria com base em suas primeiras declarações. Agora, dias depois, ele rabiscava as páginas como um homem possuído, batendo-as uma após a outra, exigindo cada vez menos entrada e ganhando cada vez mais elogios enquanto ela desempenhava seu pequeno papel e usava a tinta vermelha encantada para modificar algumas coisas aqui e ali nas páginas. Ela nunca soube que impulso a fez fazer isso, quando ela claramente tinha alcançado páginas não utilizadas, mas por uma razão desconhecida para ela, ela pegou a última página do fundo da pilha, e encontrou algo escrito lá, dedicado àqueles que perdi, mas também àquele que tornou possível encontrar suas memórias, e fazê-los viver novamente, meu anjo dourado na livraria. Ela piscou, releu, piscou de novo e releu. Ela estava ao mesmo tempo profundamente comovida, profundamente perturbada e profundamente esperançosa. Será que eu, realmente consigo pensar nisso? Eu ouso? O que eu digo a ele? Estou dando muita importância a isso, afinal, ele não expressa nada de amoroso. Estou pensando demais, ele é só um amigo. Ela então jurou tirar isso da cabeça, recolocou a página e a colocou de lado no momento em que ouviu a porta tilintar na entrada de sua loja. Olá, disse a voz masculina familiar, e Lovien passou rapidamente e caminhou em direção aos fundos. Aqui atrás. Bertra disse e entrou na visão na porta. As luzes estavam brilhantes, e a madeira bronzeada refletia facilmente, dando a tudo um tom dourado. Ela puxou a cadeira de trás dela e gesticulou para o local para ele. Sente-se e vamos trabalhar. Lembre-se, complete um capítulo com menos de 6 erros, e eu abro aquela garrafa depois que tomarmos chá. Ele sorriu brilhantemente. Vou ganhar essa garrafa antes de terminar, e se não ganhar, talvez eu volte para escrever outro livro. Eu gostaria disso, mas eu gostaria de tomar aquele vinho também. Ela disse e acenou com a mão direita em direção à garrafa enquanto descansava a cabeça na palma da mão esquerda. Impedir uma garota bonita de beber é provavelmente um crime sob o governo da rainha Zexi. Estou apenas apontando isso agora. Lovien riu. Bem, é melhor fazer direito então, ele disse e mordeu o lábio enquanto escrevia, olhando fixamente para a página, como se desafiasse a tinta a cometer ou o papel a guardar um único erro. Página após página foi deslizada para ela, até que ele terminou 3 capítulos inteiros, cada um dos quais ela desesperava que ele cumprisse o mínimo, até o terceiro da noite, um capítulo estranhamente positivo, um raro momento em sua vida em que ele estava feliz. Ela marcou 5 erros, corrigindo-os rapidamente, e então, sem dizer uma palavra, ela estendeu a mão para a garrafa e a deslizou para ele. Parabéns, você conseguiu, hoje à noite, podemos beber. Bertra disse agradavelmente. Faz muito tempo que não como nada além de, claro, eu mordiscava um pedaço ocasional quando estava, no norte.
Lovin comentou com um sorriso travesso que fez seu rosto se iluminar como o de um menino que conseguiu pegar uma torta do parapeito da janela. Bem, Bertra olhou para o chá e os biscoitos de limão e sua boca se levantou com um momento de reflexão antes de relaxar novamente. Não, você está certo. Podemos tomar chá mais tarde e tomamos todos os dias, por que adiar isso? Ela perguntou agradavelmente. Ela pegou um par de xícaras e colocou uma na frente de cada um deles. Então estourou a rolha e deixou-a cair descuidadamente no chão e bater em seu pé antes de rolar para longe. Ela derramou o líquido rico e escuro nas 2 xícaras e então levantou-as, a todas as criações maravilhosas que virão, sejam elas que contam histórias que imortalizam os perdidos, ou inspiram a esperança para o futuro. Ou ambos. Eu bebo a isso. Ele disse agradavelmente e encostou sua xícara na dela, então a levou aos lábios, e ela fez o mesmo com a dela. E eles beberam felizes. Eles ainda estavam bebendo alegremente, quando terminaram a 3ª garrafa, e ficaram bem bêbados. Bertra estava rindo, até mesmo dando risadinhas, aproveitando a juventude que esse corpo élfico havia restaurado a ela, quando ela se inclinou para dizer algo, e de repente seus olhos se abriram quando ela sentiu os lábios de Lovin pressionarem os dela. Os lábios dele eram quentes, sedutores, convidativos. Por um momento, ela se permitiu saborear a atenção que não tinha há anos, deixar as mãos dele vagarem enquanto ele a puxava para mais perto, sua respiração acelerada e seu coração batendo mais rápido, e ela sentiu o dele fazer o mesmo, ela sentiu o desejo dele aumentando, e o dela com ele, mas ainda assim. Posso fazer isso? Devo? Eu ainda. Eu sou uma das que teve uma mão em todo o mal que seu povo sofreu. Como eu me sentiria se soubesse que estava com alguém assim? Não. Eu não deveria, preciso de tempo para processar isso. Ela conseguiu pensar mais claramente, embora sentisse seus membros lutarem para responder através da névoa induzida pelo álcool. Não, eu preciso parar com isso. Bertra pensou urgentemente, e quando o beijo saiu de seus lábios e ela sentiu a boca dele ir até sua orelha sensível, e o arrepio de prazer repentino percorreu seu corpo quando ele tocou um lugar tão íntimo, e sua língua traçou seu pescoço, ela lutou, e conseguiu, para dizer as palavras. Lovin, não, precisamos parar. Eu não posso. Eu? Ela começou, apenas para sentir o corpo dele pressionar mais forte contra o dela. Está tudo bem, você quer isso tanto quanto eu posso sentir. Ele sussurrou asperamente, e sua mão foi até o seio dela. Se eu não estivesse bêbada, isso seria fácil, eu sou uma escritura, droga, como isso pode estar acontecendo comigo? Bertra sentiu a mão dele na parte inferior de suas costas, deslizar sobre sua bunda e agarrar. Lovin, não. Eu não posso, por favor. Ela insistiu enquanto tentava empurrá-lo para longe enquanto ele a puxava freneticamente para mais perto. Ela viu sua orelha danificada, e uma onda de culpa correu sobre ela enquanto ele a pressionava mais para trás em direção à parede quando ele tomou sua resistência brevemente pausada como consentimento. Menova. No 3º dia de construção, havia ainda mais trabalhadores e artesãos ainda mais habilidosos. Os lojistas que vendiam alimentos decidiram, independentemente, começar a levar seus alimentos para a área para vender. Então Nu ofereceu um cobre extra aos trabalhadores que comeram no local. O trabalho estava avançando rapidamente, com o templo começando a tomar forma, e durante as refeições, Nu pregava a vontade de seu senhor. Ela contou histórias do açougueiro e do misericordioso. Ela contou histórias do pesadelo que estava sendo julgado a menos de 20 metros de onde eles trabalhavam e ela falou, é claro, de Raymond. Ele derramou sangue por mim, ele jogou sua vida, seu poder, tudo fora, não só por mim, mas por todo o meu povo, porque ele pensou que era certo. O que é riqueza, o que é poder, o que é justiça? Ela parou no meio da frase quando viu uma mão se levantar. Sim? Ela perguntou irritada do alto da caixa. É o mesmo Raymond que está testemunhando hoje? Perguntou o lojista. Nua sentiu seus olhos saltarem das órbitas. Desculpe-me. Ela disse, e pulou da caixa e correu para o pavilhão o mais rápido que suas pernas conseguiam se mover. As pedras brutas e frequentemente quebradas desapareceram rapidamente atrás dela, e ela correu tão rápido que derrapou até parar e bateu o ombro primeiro na entrada, e olhou para o público.
Numerosos chifres grandes e pequenos preencheram sua visão, mas bem abaixo, ela conseguiu distinguir duas figuras familiares em mesas opostas. Então é verdade, alguns realmente se voltaram contra ela. Ela sentiu um lampejo de pena pelo demônio do oeste, mas isso desapareceu em um instante quando todo o pensamento se concentrou em um homem. Ele estava mais magro e com aparência mais fraca do que antes, mas vestia sua melhor roupa, tinha uma barba bem aparada e falava com a mesma convicção férrea que fazia qualquer um que estivesse perto dele se levantar e ouvir. Suas mãos voaram para sua boca quando ela se abriu e ela balançou a cabeça em admiração. É você, é realmente você, ó por Deus, você realmente está vivo. Ela sentiu sua respiração acelerar, seu coração bater forte, seu corpo inteiro formigar e ganhar vida de uma forma que ela não sentia desde o dia em que o deixou para trás e saiu de Kami Miyako. Ela se apoiou com força na pedra, incapaz de ficar de pé enquanto a cena se repetia em sua mente, separando-se de Light e Mizu, caminhando sozinha na longa estrada, as pessoas que conheceu, as coisas que fez, ela quase foi embora. Já chega, o suficiente para saber que ele está vivo por enquanto, posso ir até ele sozinha mais tarde, buscar uma audiência privada. Ela parou no meio do pensamento. Não, isso é algo que a velha Noa teria feito, com medo de ser vista, com medo de ser ouvida. Eu não sou mais assim, deixe-me ouvir. Ela disse, e se endireitou, ele não a tinha visto, ele estava olhando para o juiz. Ela respirou fundo, levantou as mãos até a boca para que ela ficasse aberta e ecoasse mais alto, e ela se inclinou para frente um pouco, então gritou em uma voz para dizer aos próprios céus que ela estava lá, Raymond. Raymond Zargla Hanson. Ela gritou o mais alto que pôde, cabeças começaram a virar, ela não deu a mínima, eu te disse. Eu te disse. Você conseguiu, Raymond. Eu estou livre. Eu estou livre e eu consegui sair. E eu disse que te encontraria de novo. Olhares interrogativos a encontraram de milhares de rostos, de todo o império. Raymond se virou para onde estava olhando no pódio e sua boca se abriu para dizer palavras que ele ainda não conseguia dizer. Não até ela começar a correr. Noa desceu as escadas como um cervo na grama alta, e ao fazê-lo, Raymond se afastou do pódio, esticou os braços o máximo que as correntes em seus pulsos permitiam e correu sobre a pedra abaixo, encontrando-a na base onde as escadas encontravam o palco. Ela se jogou para a frente e o abraçou. Eu te disse. Eu te disse que te encontraria de novo um dia, seu grande idiota. Noa sentiu lágrimas de felicidade escorrendo por suas bochechas enquanto ela o envolvia com os braços e o puxava contra ela. Noa, Noa, eu mal consigo. Eu nem sei o que dizer. Eu esperava, mas, bem, eu nunca pensei que te veria novamente. Ele disse com uma voz rachada e quebrada, ouvi dizer que você estava viva, que você estava indo bem, mas eu não tinha ideia de que você estava aqui de todos os lugares. Ai. Demiurgo se levantou e olhou para a dupla. Tenho certeza de que há alguma história tocante compartilhada entre o cardeal e a escrava liberta, mas acredito que temos testemunhos para ouvir? Isso os trouxe de volta à realidade. E Noa se afastou dele, voltou para onde estavam os degraus e ficou observando pacientemente. Não se sentou, não se moveu, apenas observou enquanto ele permitia que um guarda-minotauro o escoltasse de volta ao pódio. Desculpas pela interrupção. Raymond disse, como eu estava dizendo, o problema, como vimos, era que precisávamos de humanos mais fortes, então foi proposto que em nossa aliança com o Rei Elfo o permitíssemos. Império Devor. Kashakta andou pelo forte enquanto a noite caía, o sol estava descendo lentamente pelo céu, e o sobressalente havia sido selecionado, e quando o sol se pusesse, seria a hora do ritual. Ele olhou para a floresta. Não havia um som para falar que não deveria estar ali, cortada a 30 pés de distância. A maldita árvore não continha predadores que pudessem pegá-lo. O enorme homem-urso bocejou quando Tédio começou a seguir a passagem de minutos tediosos. As estacas do forte eram 2 vezes mais altas que o minotauro mais alto, e lá dentro, os cativos estavam todos acorrentados a estacas que estavam profundamente cravadas no chão e encantadas para uma boa medida. De dentro, ainda havia a música de choro e lamentação. Os cativos minotauros chamavam por seus entes queridos ou tentavam acalmar seus filhos chorando. Ele bufou, vacas estúpidas. Ele murmurou,
ele sentiu um leve ronco no estômago com um lamento em particular. O portão se abriu ali perto e um grande homem-tigre surgiu. Boa aquisição, não é um grande salão, mas é uma boa aquisição. O homem-tigre disse. É. Kashakta comentou, mas você sabe, Moteco, aqueles que deveriam ter ido para a fortaleza ainda não voltaram. Por que você acha que eles estão demorando tanto? O homem-tigre coçou o rosto enquanto pensava, não sei, talvez eles tenham encontrado alguma resistência real e todos foram mortos? O pensamento ficou no ar, e então nenhum dos dois conseguiu manter a cara séria e eles começaram a rir. Muito engraçado, Moteco. Certo, seu turno, fique de olho nessas árvores perigosas que elas parecem prontas para atacar. Kashakta respondeu com uma piscadela enquanto entrava e o portão se fechava atrás dele, deixando o Tigerman sozinho para procurar por fugitivos que não poderiam existir. A escuridão começou a cobrir a terra, e enquanto isso, ele observou a mulher leoa, Capitã Tlamix, se aproximar da área onde os minotauros estavam sentados, acorrentados e mugindo como o gado que eram. Está na hora, venham aqui. Ela disse no rosnado áspero que todos os homens-leão tinham. Ela soltou uma mulher minotaura, que se levantou do grupo com lenta resignação. Você manterá sua palavra? Mutriel viverá? Perguntou o minotauro. Ela não será comida, isso eu prometo, esse é o valor do sacrifício. Ela disse calmamente. Uma jovem criança minotaura chorava incansavelmente enquanto sua mãe a empurrava gentilmente para os braços de outra. Não. Não. Mamãe. Mamãe. Ela se debateu e chutou nos braços de outra fêmea. Cuide de Mutriel, alguém. A mulher minotaura, agora desacorrentada, disse e se afastou. A criança era a única delas que ainda fazia barulho, pois estavam congeladas na incerteza. A poucos metros de distância, havia uma grande mesa de pedra, e a mulher minotaura seguiu a capitã leoa até ela. Ela não resistiu, pois suas poucas roupas foram rasgadas, e ela obedeceu quando a leoa apontou para ela. Com os olhos brilhantes, o gado deitava-se passivamente sobre a mesa e olhava para as estrelas que estavam surgindo, como se fossem uma plateia que viesse observá-la. O capitão Tlamix estava de pé sobre ela enquanto os vários tipos de homens-fera se reuniam ao redor. Não muito longe, Mutriel ainda gritava, mas através da multidão, nem a mãe conseguia ver a filha, nem a filha conseguia ver a mãe. Estrondos e rosnados em vários tons subiram, ó Pai Sol e Mãe Lua. Nós festejamos como vocês festejam, comemos como vocês comem e vivemos como vocês querem. Para dar a vocês força para se levantarem novamente, nós damos sangue à sua noiva, para que ela possa alimentá-los. Enquanto vocês festejam no sangue do nosso sacrifício, nós festejaremos na carne dela, para que nós também possamos nos levantar fortes novamente com vocês. Aceite esta oferta voluntária de sangue e saiba que somos fiéis e fortes. Fiéis e fortes. A multidão de guerreiros homens-fera ecoou. O homem-leão olhou para a mulher minotaura nua e desenfreada que apenas continuou olhando fixamente para o céu. Ela não se mexeu nem um pouco até que o capitão Tlamix apareceu sobre seu rosto. Isto é coragem de minotauro. Dê uma boa olhada, porque um dia, alguém como eu virá para matar todos vocês. O sacrifício de Minotauro disse, e respirou fundo. Esse será o dia, o que poderia desafiar os três? Tlamix se perguntou com uma dispensa bem-humorada, e então ela trouxe sua garra para baixo no centro do peito da mulher, e cortou-o direto para baixo. A Minotauro passiva soltou um grito de dor quando sua carne se rasgou, e o capitão Tlamix rapidamente a alcançou, abriu a caixa torácica, e arrancou seu coração batendo enquanto ela se debatia no altar. A poucos metros de distância, a criança minotaura gritava horrorizada ao som da agonia da morte de sua mãe, e os outros ficaram paralisados, mudos de horror, ao verem o último batimento cardíaco na mão que o segurava no alto. Virou cinzas e desapareceu horrivelmente, levado pelo vento enquanto a capitã usava sua magia. Então, e somente então, os minotauros cativos lamentaram seus destinos ainda mais alto. Agora, drene o sangue e coma o resto. Tlamix gritou bruscamente. Os mais jovens entraram primeiro, carregando os jarros de barro que precisariam para coletar o sangue, enquanto os mais velhos cortavam onde sabiam que precisavam. Outros abriram espaço entre eles e os minotauros, para garantir que os prisioneiros pudessem ver o que estava acontecendo. O terror os manteria quietos.
Kashakta relaxou ao ver seus espíritos começarem a se quebrar. 4 ataques agora, e nenhuma vez viu os espíritos do gado se elevarem depois que eles testemunharam isso. Gado estúpido, você pensaria que alguém teria vontade de lutar. Kashakta balançou a cabeça desdenhosamente, e quando os potes foram levados embora, o corte da carne começou, pedaços de carne foram entregues, passados ao redor, até que todos tivessem pegado algo, mais do que alguns foram até onde os minotauros cativos estavam agachados no chão, e comeram na frente deles, apenas para exacerbar ainda mais o terror que estavam instilando. Alguns ficaram completamente catatônicos. Quando isso foi feito, tudo que estava no altar eram ossos ensanguentados, que aquele que Kashakta reconheceu como Mutriel olhou fixamente com enormes olhos sem piscar. O crânio se separou da espinha e caiu com um baque no chão, antes de se inclinar e ficar de frente para onde sua filha estava sentada, com as órbitas oculares vazias olhando fixamente para aquela por quem ela havia morrido. Fora do forte. Você ouviu tudo, não é? Moon perguntou suavemente de onde ele e Neia estavam agachados e escondidos depois de se aprofundar na floresta. Ela assentiu, sim, mas não era a hora certa. Você não a salvou porque não era a hora certa? Moon perguntou com um estrondo de infelicidade. Isso mesmo. Neia cruzou os braços na frente dela defensivamente. Eu não consigo ver lá dentro. Se eu usasse a aura do meu pai indiscriminadamente, há uma boa chance de eu ter matado os cativos, ou pode ter havido algo lá dentro que pudesse afastá-lo. Há muitos poderes estranhos neste mundo. E eu não sou um deus, lembre-se, fazer isso me destrói. E se eu usar? E então formos surpreendidos por outra pessoa e eu não puder mais lutar? E se outra pessoa lá dentro for um Elvalqueire e puder resistir a auras poderosas? Muitos desconhecidos, e mesmo com este equipamento, duvido que nós dois sozinhos possamos enfrentar tantos quando eles estão em guarda. O corpo de Moon relaxou visivelmente e ele sentou-se em um galho baixo. Então agora ela está morta, o que você quer fazer? Esperamos, há uma hierarquia de prioridades para um soldado, e estes são claramente profissionais, em uma posição entrincheirada. Se quisermos matar todos eles, precisamos esperar que eles cheguem à última prioridade, dormir. Eles acabaram de comer. Neia disse com desgosto, fez uma pausa e então continuou. Então não vai demorar muito, assim que eles dormirem, podemos começar a atacar. Não havia evidências de armas de longo alcance na fortaleza, então duvido que eles tenham alguma aqui. E então? Moon perguntou em dúvida. Então? Neia sorriu e deu um tapinha em seu arco. Isso. Ele ficou muito quieto, embora não por confiança, ainda coberto de sangue, seu rosto parecia mais com o de um homem-fera do que com o de um humano. Não era nada que ela fizesse, cada movimento era tranquilo, quieto, quase como uma força maligna que estava serena e contente consigo mesma. As horas passaram em silêncio até que a escuridão total estava em todo lugar. Agora vamos. Ela disse, pisando suavemente e se abaixando sob os galhos, enquanto Moon lutava um pouco com seu tamanho, chifres e equipamento, e ela diminuiu a velocidade para dar tempo de ele alcançá-la. Eles chegaram à borda e Neia sacou seu arco e preparou uma flecha. Primeiro, nós os reduzimos um pouco. Ela disse suavemente, e observou, contando os guardas que patrulhavam o lado de fora. Sem plataformas superiores, sem torres, vamos derrubar alguns aqui, primeiro. Neia sussurrou, quando eu derrubar o primeiro, você corre silenciosamente, pega o corpo e o traz de volta por aqui. Eles não estão na linha de visão um do outro, então podemos acabar com o grupo inteiro, um de cada vez. Moon bufou suavemente e observou enquanto o arco era puxado e a flecha disparada. Vá. Ela disse. Ele olhou e o homem-fera ainda estava de pé. Eu acertei, faça logo. Neia disse suavemente, e Moon se levantou e começou a correr para a frente. Um segundo depois, o homem-fera caiu para a frente, molemente, quando a flecha perfurou seu cérebro. Moon agarrou o corpo. Era um homem-urso. Ele gemeu mentalmente, mas colocou a fera em suas costas e correu rápido e com força de volta para a posição de Neia. Ele a viu cair e imitou seu gesto. A escuridão o cobriu. Ele rezou para Kirill para que não fosse um dos homens-gatos vindo pela lateral do forte. Com sua visão noturna perfeita, seria impossível se esconder. Ele olhou por cima do ombro, aliviado ao ver que era um pandama. Ele passou,
e correu de volta para a posição de Neia, rolando o cadáver para além dela. Depressa, vá pegar o próximo. Neia sussurrou ferozmente, e ele se virou para ver que ela já havia se ajoelhado e disparado outra flecha. Ele girou e correu para frente como se estivesse perseguindo a flecha, o que, de certa forma, ele estava. O Pandaman levou o golpe no cérebro como o último, e assim foi, até que havia 5 corpos deitados atrás de onde Neia havia se escondido. Moon resmungou um pesado e agora? E se agachou ao lado dela. Nós pegamos o próximo turno. Neia disse como se fosse óbvio, isso vai nos dar 1 ou 2 horas, dependendo de quão longos são os turnos de patrulha deles. 1 hora depois, o portão se abriu, e 5 substitutos surgiram, fecharam o portão atrás deles e esperaram alguém aparecer na esquina para a substituição. Neia sorriu friamente enquanto se levantava para uma posição ajoelhada. Tiro de cobra, ela disse, e disparou uma flecha na qual ela havia imbuído um pouco de seu mana. Ela foi para frente, rasgando a têmpora esquerda do que estava na extrema esquerda, então direto através do resto. Apenas o que estava na extrema direita teve um momento para entender que algo tinha acontecido. E ele se virou para ver seus amigos caindo, bem a tempo de levar a flecha no olho, e morrer. Moon observou, impressionado, enquanto ela se levantava e começava a andar em direção ao forte. Isso nos dá 1 hora, e agora são 10 a menos. Por que não esperar o próximo turno para substituí-los? Talvez pudéssemos fazer isso a noite toda e conseguir uns bons 40 deles? Moon propôs. Neia balançou a cabeça. Não, alguém vai perceber que ninguém voltou e ficará em guarda. Agora, peguem as armas deles, se eles tiverem alguma. Parece que muitos deles gostam de usar garras, mas tenho certeza de que vi alguns deles usando lanças e espadas. Neia ordenou bruscamente enquanto se aproximavam do forte simples. Moon seguiu a ordem e tinha um feixe de lanças e uma espada em uma mão. Havia pouco a ser obtido, mas não era difícil descobrir o que iria acontecer, e cada pequena vantagem ajudava. Aumento de habilidade, Neia sussurrou, e pulou para a parede de madeira com ponta afiada. Pousando cuidadosamente equilibrada em cima dela, ela puxou outra flecha e examinou os alvos. Havia muitas tendas, um punhado de guardas pairava sobre minotauros que estavam inconscientes, dormindo, desmaiados ou simplesmente catatônicos. Havia uma pequena fêmea olhando fixamente para um crânio que a encarava fixamente. Neia pensou na guerra com Jaldabaoth, o garoto que o rei feiticeiro matou quando os demi-humanos o usaram como refém. Sacrifique um, para salvar muitos. Ela pensou tristemente, seria um consolo frio para ela saber que sua mãe não havia sido resgatada, para garantir que todos os outros pudessem ser. Os homens-fera que estavam perto dos minotauros eram todos variações de homens felinos e tigres, leões, panteras, mas eram poucos, e Neia estava coberta de sangue de homens-fera. Lá fora, Moon sem dúvida já estava se cobrindo de sangue de homens-fera para disfarçar seu cheiro. Ela preparou uma flecha e a lançou para o céu, mas ela caiu e quebrou um jarro que estava fora do campo de visão deles. Ela aproveitou a breve distração para pular e abrir o portão ligeiramente para deixar Moon entrar. Eles correram silenciosamente pelos arredores do interior. Eles chegaram à primeira tenda. Neia colocou o dedo nos lábios, e o gigante atrás dela diminuiu a velocidade. Ela apontou para a segunda tenda, e depois para ele. Ele se moveu para a parte de trás dela. Ela então pressionou o ouvido perto do tecido. Ouvindo com atenção, ele fez o mesmo, e então colocou as armas de lado, e sacou o machado branco. Ela guardou seu arco e sacou sua espada. Cortar o tecido foi fácil, e ele fez o mesmo. O rasgo foi muito leve. O som de xingamentos de onde o jarro havia quebrado abafou aquele pequeno barulho. Moon não precisou que lhe dissessem o que fazer. Ele olhou ao redor da tenda. Havia o som de ronco. Um por um, ele o silenciou. Ele colocou seu machado em garganta após garganta, cortando as cordas vocais para que, mesmo que acordassem com a dor repentina, não pudessem gritar por socorro. Com sua enorme força, ele os segurou firme, garantindo que a última coisa que seus olhos vissem fosse o olhar odioso de um minotauro olhando para eles. Havia 8 vivos na tenda quando ele entrou, mas não havia nenhum vivo quando ele voltou pelo mesmo caminho que veio. Ele surgiu um momento depois e viu Neia saindo ao mesmo tempo. Eles podiam ouvir o som de conversas entre aqueles que observavam os minotauros da aldeia.
Que diabos é essa coisa? Perguntou um homem-gato, segurando a flecha para seus companheiros. Não sei, mas tem uma ponta de adamantite, então deve ser algo nosso. Ninguém mais tem acesso a isso aqui perto além de nós. Outro respondeu: foi isso que quebrou o jarro? Um rosnado baixo se encontrou com isso. Não, está encharcado de sangue porque queria tomar um banho e o jarro simplesmente quebrou com ele no meio. Seja o que for, não é natural. Alguém fez isso, e alguém usou. Acho melhor acordarmos o capitão. Sério? Um dos guardas respondeu infeliz. Por causa dessa coisinha, acrescentou outro. Não, seus idiotas, seja lá o que for que usou isso, podemos ter um infiltrado aqui. O mais cauteloso respondeu. Não é uma arma de minotauro, olha como é pequena, é como se tivesse sido feita para os porcos longos. Um deles disse desdenhosamente. Talvez tenha algo a ver com o motivo pelo qual nossos camaradas do ataque à fortaleza estão demorando para voltar. Não gosto disso. Vá alertar os guardas no portão, pergunte se eles viram algo suspeito. Vou acordar o capitão. O cauteloso respondeu, então acrescentou: e não deixe o gado se mover. Moon queria rir enquanto cortava outra garganta em sua terceira tenda enquanto os ouvia continuar. A arrogância, ó, a arrogância, tolos, 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 tolos. Ele pensou enquanto um homem-pantera morria sob seu machado. Quando ele emergiu, novamente no mesmo ritmo da humana ensanguentada, ela ergueu um jarro e o abriu. Ele olhou para ela com olhos questionadores, e ela abriu a tampa. O cheiro de bebida forte o atingiu, e ele entendeu. Ele começou a procurar por jarros semelhantes, e encontrando alguns, os dois foram para tendas adicionais e começaram a apagá-los. O cheiro de sangue e morte tão perto daqueles que estavam acordados, minimizava o cheiro de álcool enquanto trabalhavam freneticamente nas sombras. Neia então pegou uma corda próxima, encharcou-a na substância e jogou-a levemente na escuridão, deixando-a pousar suavemente em uma tenda que ela havia encharcado. Moon esperou, agachado atrás dos suprimentos enquanto se preparava. Quando terminou, ela apontou dele para o portão e fez uma pose de luta, então fingiu dar um grito de guerra. Ele sorriu. Então, eu sou a isca, não é? Ótimo, essa isca morde de volta. Ela levantou a mão e fingiu cortar as tendas, onde alguns ainda viviam em tendas contaminadas com álcool. Ele assentiu silenciosamente e sacou seu machado, e então ela levantou 5 dedos, e contou, 4, 3, 2, 1, e então ele correu. Seu machado balançou e cortou as cordas que seguravam as tendas. Assim que gritos surgiram do portão, Neia pegou uma tocha de onde estava, lançando uma luz fraca do outro lado da posição deles, e a jogou na base da corda encharcada de álcool. A chama surgiu e correu, explodindo em chamas selvagens e indo de uma tenda cheia de homens-fera para a próxima em rápida sucessão. Moon correu sob a luz do fogo até a entrada do portão onde os corpos foram descobertos e gritou algo que não era ouvido em Devor há mais de 200 anos, um grito de guerra de Minotauro. Enorme para qualquer padrão, Moon era uma muralha de músculos de Minotauro, e dentro da carne, uma montanha de raiva. Ele derrubou o homem cheta que estava gritando o alarme na entrada, fazendo sua cabeça girar. O acampamento disparou em alarme quando Neia correu de volta, pegou várias armas e se escondeu para esperar enquanto Moon chamava a atenção para si. A ira de Kirill desce sobre todas as suas cabeças de merda. Ele gritou com raiva e segurou o machado branco em sua mão e se apoiou em seu escudo enorme. Ele soltou mais 2 gritos de guerra antes que os Homens-Fera recuperassem o juízo o suficiente para responder com agressão ao surgimento repentino de um campeão minotauro. Ele bateu o machado contra o escudo mágico e os Homens-Fera começaram a responder. Dentro das tendas desabadas, gritos e dor eram evidentes, e Neia rapidamente se moveu entre as tendas caídas que queimavam aqueles que estavam lá dentro, e enfiou sua espada de adamantite nos corpos em movimento. Enquanto o restante do acampamento caía sobre o guerreiro minotauro solitário que ousou desafiar o poder dos Homens-Fera. Os minotauros cativos acordaram de seus pesadelos e acordaram com uma realidade, incapazes de se mover, incapazes de realmente enxergar a princípio. Eles choraram e gritaram por socorro, o mais velho protegendo o mais novo, as mães e futuras mães protegendo seus filhotes, até que finalmente perceberam que era um deles que estava matando. O fogo dançava sobre o rosto do touro furioso enquanto ele balançava seu machado e os Homens-Fera morriam.
ele os golpeava com força suficiente com seu escudo encantado para que mais de um deles voasse com membros quebrados, e era como se o espírito de Quiril tivesse descido sobre um deles. Neia sorriu. Eu sabia que ele seria bom nisso. Ela sacou seu arco e começou a atirar flechas nas costas daqueles que lutavam para atingir o gigante. Flechas saltavam das cabeças e caíam como efemérides cuja hora havia chegado. Ela matou mais uma dúzia antes que alguém percebesse que ela estava lá. Foram os cativos que perceberam primeiro quando ouviram a voz. Quebrem e caiam todos. Ela colocou poder em suas palavras. A reverberação horrível do evangelista era impossível de não perceber enquanto ela se aproximava, disparando flecha após flecha, derrubando os guardas que lutavam entre a obrigação de proteger os prisioneiros e a vontade de lutar. Quando eles caíram com flechas em seus crânios, Neia ficou de pé sobre seus cadáveres, o rosto e o corpo manchados de sangue refletidos na luz das chamas do acampamento. Ela olhou para eles. Venham comigo, se vocês querem viver. Ela se abaixou até a cintura de um guarda e arrancou uma chave, e a jogou para um dos minotauros estupefatos. Os homens-fera estavam atacando Muum, que teimosamente se recusou a dar as costas e os manteve na frente de seu escudo, mas alguns na retaguarda reconheceram a ameaça que surgiu inesperadamente por trás. Os prisioneiros minotauros trabalharam freneticamente para destrancar suas correntes, e Neia apontou para o pequeno número de armas que ela havia deixado cair nas proximidades. Das flechas, ela sacou sua lâmina e sussurrou: resistência da não-vida, aperto mortal, mão sombria, aumento de agilidade, ira e retribuição, e os olhos azuis se tornaram vazios negros nos quais apenas pontos vermelhos brilhavam para encher aqueles que os viam de terror absoluto. Mate todos eles! Mate todos eles! Mate todos eles! Ela gritou em sua ira, e se atirou no punhado que estava atacando a área de prisioneiros dos minotauros e este novo e inesperado inimigo desconhecido. Sua espada cortou o primeiro, e ela se abaixou sob uma garra apenas para, com a graça de uma dançarina, girar e saltar para cima, enfiando a lâmina no pescoço de seu atacante e com a força dos mortos-vivos, impulsioná-lo de costas e usar seu corpo como trampolim para pousar na mulher-leoa que a pegou. A mulher-leoa era poderosa e arrancou a espada da mão de Neia, provando um longo treinamento e habilidade mortal, mas o ímpeto da humana que, desafiando a ordem natural, se lançou sobre ela, a carregou para suas costas, e os polegares de Neia encontraram olhos dourados brilhantes. Eles deram uma boa olhada no vazio e nos pontos vermelhos, antes que os polegares descessem e empurrassem os olhos de ouro para dentro do crânio, enganchados atrás do osso e separados, abrindo a cabeça e derramando o cérebro como conteúdo de um melão sendo aberto. Os olhos de Muum ficaram vermelhos de mania de batalha. A fúria berserker mais que triplicou sua força já considerável. Seu machado ignorou a armadura deles, suas armas não conseguiam perfurar seu escudo e os golpes que desferiam pareciam simplesmente ricochetear em sua couraça. E seus golpes com o grande escudo redondo quebravam membros através da carne e faziam homens-urso mortais rastejarem para longe na esperança de uma segurança que não existia mais. Os poderosos homens-fera sentiram sua força minada pela voz amaldiçoada que rasgava suas almas, e muitos outros perceberam que estavam sob ataque de ambos os lados. Os gritos aumentaram, e os desesperados minotauros aldeões, tendo se libertado, pegaram as armas e correram como figuras possuídas por ódio profano. As chamas se espalharam descontroladamente por faíscas perdidas, como se o próprio fogo odiasse o devor. As tendas estavam acesas, e o pesadelo impensável não começou a morrer, até que a coragem dos homens-fera quebrou. E eles tentaram fugir. Os homens-fera ainda eram 10 ou 20 em número, e eles correram de Muum e da ideia desesperadora de passar pelo portão, e correram dos minotauros, correndo em direção à parede dos fundos pensando em pular ou escalar, se é que se podia dizer que eles pensavam, e então, e somente então, foi o golpe de misericórdia desferido. Quando ela teve certeza de que não havia ninguém que ela quisesse resgatar que cairia por um acidente tolo. A montanha da aura de seu pai desabou sobre o punhado de homens-fera, jogando-os no chão, rugindo de dor devido à pressão e ao barulho do trovão em seus ouvidos. Neia sentiu sua carne começar a rasgar com o esforço, mas contra tão poucos, era administrável com relativa facilidade. Ela se aproximou deles um por um,
e enfiou sua espada em suas costas, perfurando pulmões ou corações. Os prisioneiros minotauros, ansiosos por vingança, foram participar, apenas para o gigante na armadura impossível ordenar em voz alta: não. Eles hesitaram, embora se contorcessem para que os cascos se movessem. Por fim, só restou um vivo. Uma que parecia muito forte, pois ainda conseguia se mover, por favor. A voz vagamente feminina teve a ousadia de dizer. Neia conhecia o som, aquele que conduzia o ritual que eles podiam ouvir além do muro, aquele que dava ordens. A leoa conseguiu levantar a cabeça, com grande esforço e luta, e olhou com consternação para o rosto emoldurado e refletido por chamas dançantes, humana, uma mera humana. Ela olhou para o vazio rodopiante enquanto Neia limpava sua lâmina com desprezo no pelo da mulher leoa, e embainhou sua lâmina. As mãos da humana foram até seu queixo e a seguraram, de modo que ela não pôde deixar de ver os pontos de luz vermelha. Eu vejo você, eu sempre verei você. Ela sorriu quase amorosamente, e falou com uma voz gentil, e a mulher leoa começou a gritar enquanto a dor rasgava seu corpo quando os dedos de Neia se apertaram, e outra vida foi encerrada. Neia cortou a aura e caminhou lentamente até onde Muum estava com os prisioneiros. Os minotauros ficaram parados, olhando com fascinação muda para os dois salvadores inesperados. Bom trabalho, Muum. Neia disse e estendeu a mão. Muum pegou orgulhosamente e apertou-o firmemente. Nós derramamos sangue juntos. Eu disse isso antes quando você poupou minha vida, mas eu sou seu minotauro. Em todas as coisas, seu Deus é Kirill. Seja qual for o nome que ele usa agora, ele tem que ser nosso Deus. Não há outra maneira que esse milagre poderia ser. E você, não importa o quanto você negue, eu sei que você é o anjo de Kirill. Quando o aperto dela se soltou, ele caiu de joelhos e abaixou a cabeça em reverência. Os camponeses que estavam ao redor consternados, perdidos e confusos, assustados e esperançosos, observaram aquele que eles brevemente pensaram ser Kirill vir novamente, ajoelhar-se diante do monstro de sangue que estava na frente do gigante de sua espécie. Abaixem-se, seus pagãos! Muum gritou roucamente, e hesitantes em desobedecer, eles se ajoelharam diante do anjo sangrento que ele havia nomeado como sendo de Kirill. Ok, o que diabos aconteceu aqui? Neia se perguntou enquanto lutava para acompanhar a mudança repentina.